Para compreender claramente como estas unidades de produção deverão ser utilizadas, é preciso falar a respeito dos aspectos construtivos das mesmas e das formas corretas de instalação nas represas. Como já falamos, o tanque-rede é uma espécie de gaiola flutuante, com armação feita de tubos galvanizados ou de ferragens. As laterais são cercadas por telas de arame galvanizado, revestido com PVC de alta aderência. Este tipo de tela impede que a água penetre entre o revestimento de PVC e o arame, garantindo assim alta durabilidade. Os tanques-rede recomendados para a engorda de tilápias deverão possuir 2 metros de lados e 1,20 m de altura. A malha da tela, que são as aberturas existentes entre os arames, deverá ser de 19 milímetros para impedir a fuga dos peixes. Em 2 laterais opostas do tanque, na parte superior, são colocados os flutuadores, que permitem ao tanque boiar na água. Assim, eles ficarão 1 metro mergulhados na água e 20 centímetros flutuando. Portanto, o volume útil de cada tanque com estas dimensões será de 4 metros cúbicos. Geralmente são utilizados como flutuadores as bombonas de plástico de 50 litros, sendo 2 de cada lado do tanque. Para os tanques-rede de maior capacidade, o número e tamanho dos flutuadores é muito variado. Além disso, eles deverão ser equipados com uma tampa basculante para facilitar o acesso ao interior dos mesmos. O fornecimento de ração para os peixes terá que ser feito dentro dos tanques-rede. Ao ser jogada na água, ela permanecerá boiando, sendo necessário que os peixes venham à flor da água para se alimentarem. Para evitar que ela saia, através da tela, para a represa ou para o rio, torna-se necessário equipar os tanques com uma estrutura chamada de comedouro. Alguns piscicultores utilizam colocar um aro circular com uma tela fina no interior de cada tanque. Outros utilizam uma estrutura semelhante, mas com formato quadrado. Porém, a melhor recomendação consiste em colocar uma tela de nylon retentora de ração na parte superior interna do tanque-rede, em seus 4 lados, com pelo menos 30 a 60 centímetros de altura. A malha desta tela deverá ser de 4 a 6 milímetros. Dessa forma, obtém-se uma melhor distribuição da ração dentro do tanque, permitindo que todos os peixes alimentem corretamente, reduzindo, portanto, a competição e o desperdício. A criação de tilápias em tanques-rede refere-se a um sistema de confinamento de baixa ou alta densidade, dependendo do tamanho do mesmo. A criação em alta densidade resulta na liberação de elevada taxa de dejetos, como restos de ração, fezes e urina dos peixes. Estes dejetos possuem alta concentração de amônia, que é um elemento prejudicial ao desenvolvimento dos peixes. Por isso, os tanques-rede deverão ser instalados em locais com pelo menos 2 metros de profundidade. Assim, haverá abaixo dos tanques uma profundidade livre de 1 metro, que é a mínima recomendável para este tipo de instalação. E para facilitar a remoção dos dejetos, os tanques-rede deverão ser instalados no sentido transversal ao fluxo da água da represa. Como geralmente a saída da água que passa por uma represa é feita próximo da barragem, a melhor orientação dos tanques-rede será paralela à barragem. Além disso, eles deverão ficar a uma distância mínima de 10 metros da crista da barragem. Esta distância garantirá que entre o fundo dos tanques e a parte inclinada da barragem existirá a profundidade necessária, além, é claro, de permitir a circulação adequada de água. Havendo necessidade e profundidade suficiente, pode-se instalar mais de uma fileira de tanques-rede, desde que paralelas umas às outras, conforme mostrado nesse esquema. Neste caso, será preciso manter uma distância mínima de 20 metros entre cada fileira de tanques para obter uma boa taxa de renovação de água e a retirada dos dejetos em todos os tanques. Em represas maiores, como são as das hidrelétricas, por exemplo, geralmente ocorre movimentação de água em todos os pontos, por causa da grande vazão de água e do efeito do vento. Portanto, nesses casos, é possível instalar tanques-rede em quase todos os pontos da represa.
Independente de onde os tanques-rede serão instalados, se em pequenas ou em grandes represas, eles deverão ser colocados alinhados e presos por uma corda de seda ou de nylon que possui resistência elevada. O ideal é que exista entre eles, ao longo da corda, uma distância igual ao comprimento da lateral do tanque. Por exemplo, se os tanques utilizados possuírem 2 metros de lados, eles deverão ser presos na corda espaçados de 2 metros entre si. Nas represas pequenas, essa corda poderá ser ancorada nas 2 margens, em mourões de madeira ou em blocos de concreto. Já em represas maiores, apenas uma das extremidades da corda será presa na margem, enquanto a outra será ancorada dentro da represa. Para isso, utiliza-se uma estrutura de cantoneira de ferro galvanizado, como esta aqui, que deverá ser instalada logo após a última gaiola, para servir de suporte para a corda. A ponta da corda, neste caso, deverá ser amarrada em um bloco de concreto armado, cujo peso deverá ser de 50 a 100 quilos. Este bloco é chamado de poita e deverá ser lançado dentro da represa até apoiar-se no fundo. Veja, neste esquema, como os tanques-rede ficam adequadamente ancorados com a utilização de uma poita de concreto.